contatinhos, tudo bem? Esse é mais um vídeo pra vocês e como a gente tá aí no mês de outubro, semana passada foi a Semana das Crianças. Pra entrar nesse clima, vou trazer um vídeo hoje sobre algo que é bem comum no meu dia a dia, que é o atendimento infantil. Que pra mim é uma temática super importante, até porque eu sei que muitos estudantes ou muitos profissionais têm receio do atendimento infantil e que muitos pais também têm dúvidas de como que é um pouco desse processo. E eu vou trazer 6 coisas pra vocês que eu enumerei assim. Poderia trazer muito mais? Poderia, mas a gente tem que filtrar o vídeo, não é mesmo? Então vamos lá. Primeira coisa super legal de falar é sobre o sigilo. Independente da idade de quem venha para nós no consultório, sejam crianças, adolescentes ou adultos, essas pessoas têm direito ao sigilo. É claro que crianças e adolescentes, sendo menores de idade, a gente tem uma responsabilidade com quem tem a tutela legal deles, né? Obviamente, muitas vezes são os pais, mas hoje em dia a gente sabe que existem casos de avós, tios e tudo mais que tem também, a gente sabe que tem outras pessoas também que podem ser responsáveis legais, mas normalmente o que chega pra nós até o consultório são os pais, né? Ou a mãe, ou o pai, ou os dois em conjunto. Então a gente tem que lembrar que nós temos que respeitar esse sigilo da criança. É claro que nós vamos dar alguns feedbacks para os pais, que é inclusive o número 2 que eu vou falar, mas a gente não detalha as atitudes, as falas, todos os movimentos que a criança fez dentro do consultório. A gente dá algo geral que é para preservar também esse momento do atendimento. Inclusive, eu, pelo menos, chego a comunicar à criança sobre esse direito do sigilo dela. Claro que numa linguagem que entenda, né, gente? De acordo com a faixa etária. E toda vez que eu chamo os pais, ou eu ligo pra escola, ou vou conversar com uma terceira pessoa, eu sempre comunico a elas, até pra dar chance de ser trabalhado isso dentro da terapia. Então, olha, fulaninho, semana que vem eu vou conversar um pouquinho com sua mãe. Tô querendo ver como é que ela tá. Se tá tudo bem com ela, como que é pra você eu conversar com a sua mãe? Então eu sempre comunico, eu não peço permissão, mas eu comunico e dá oportunidade pra eu trabalhar com a criança aquilo. Muitas vezes elas não se importam, mas tem algumas que perguntam, você vai falar o quê? Você vai falar o que eu fiz? Então é muito bom essa comunicação pra elas não serem pegas de surpresa e nem quebrarem um vínculo e uma confiança que elas têm com a gente. Então bem nessa linha de raciocínio, o número 2 é exatamente esse feedback que eu dou pros pais. De tempos em tempos eu chamo eles até o consultório, lembrando que sempre tem que ser em um horário diferente do da criança, porque ela não pode sentir que o horário dela, que já é uma coisa que tá na rotina, foi quebrado, né, para dar lugar a outra pessoa. Então é em outro momento completamente diferente. Eu chamo os responsáveis legais, né, aqueles que demandaram e não necessariamente aqueles que trazem a criança, né, porque às vezes tem tio que traz porque a mãe não pode, né, então assim, quem mandou, normalmente os responsáveis legais mesmo, pra uma conversa e falo sobre o desenvolvimento de uma forma geral, né, ao invés de falar detalhadamente, eu falo, olha, o processo tá acontecendo de uma forma super legal, eu vejo, né, que ele acata bem as regras, ou que a figura materna ainda é um pouco conflituosa para ele, mas assim, não dou nenhum detalhe específico para não ferir essas questões. Obviamente que em casos extremos, e que é um assunto muito delicado, a gente tem que quebrar o sigilo, mas isso é uma temática para outro vídeo, e inclusive que é independente da faixa etária, né? Terceira coisa que eu acho que essa vai mais para as pessoas que trazem as crianças. Elas têm uma imaginação, às vezes, né, sobre o que acontece dentro do atendimento. E muitas vezes eu escuto frases como, tá indo no psicólogo para brincar. De fato, a gente usa muitos meios lúdicos, que são as brincadeiras, os brinquedos mesmo, para comunicar com a criança. Porque muitas vezes elas não têm a fala muito bem desenvolvida e muitas vezes elas não conseguem associar o que elas realmente estão sentindo para expressar pra gente. E através do brincar e dos brinquedos, elas conseguem expressar muito bem aquilo que elas estão vivendo no dia a dia.
Então, não é que vem só para brincar, é um meio que a gente consegue de comunicar com as crianças, mas elas não fazem o que elas querem, né? Existem limites, existem regras, existe tempo, existem nuances dentro do atendimento, mas ela é livre para experienciar. A criança pode experienciar o que ela quiser, ela pode sentir o que ela quiser dentro de atendimento. Seja raiva, ódio, alegria, tristeza, frustração. Ela pode sentir o que ela quiser, mas ela não pode fazer o que ela quiser. Então, é interessante falar isso também, porque eu sei que é dúvida de algumas pessoas. Quarta coisa, e essa vai para os profissionais. Muitas vezes quando se fala que a gente vai só brincar com a criança, dá uma impressão de que é só estar aqui brincando. Mas nós não podemos esquecer do conhecimento teórico e do desenvolvimento infantil. A gente não pode querer julgar comportamentos adequados ou inadequados, ou tentar atender demandas da escola, dos pais, dos tios, da família, se a gente também não souber um mínimo sobre a criança. Né? Uma enurese noturna, que é aquela criança que faz xixi na cama, é diferente para uma criança de 4 anos que está desenvolvendo os esfínteres para uma de 12 anos, que ou é esperado dentro de um desenvolvimento é que ela já tenha adquirido essa função. Então a gente também tem que ter esse conhecimento e respaldar tudo, né? Não é só brincar, a gente tem todo um conhecimento teórico por trás desse de brincar. Quinta coisa, e para os profissionais, é estar disposto. É claro que tem dias que a gente tá cansado, ou que as costas tá doendo, que a gente não quer fazer certas atividades. Então, se é um dia que, por exemplo, você não tá disposto a pintar, às vezes é legal até mesmo colocar as tintas e os pincéis em uma caixa fechada ou dentro do seu armário, que é pra nem frustrar a criança dela querer brincar e você frustrá-la com não querer. Mas, ao mesmo tempo, não se sinta um péssimo profissional se nem sempre você estiver disposto a tudo. É normal, mas uma disposição básica eu acho que é necessário, assim, é algo que tem que ser pensado, tem que ser levado em consideração antes de um atendimento infantil, porque é estar ali com a criança, e ela é enérgica, ela quer brincar, ela quer pular, ela quer cantar, ela quer gritar, e a gente tem que acompanhar experiencialmente isso com ela, né? Então é uma coisa que eu acho muito legal de ser pensada. Sexta e última coisa, que é sobre o ambiente da psicoterapia. Tem uma coisa muito discrepante que é o ideal versus o real. É claro que no ideal eu, por exemplo, atenderia numa casa, numa brinquedoteca enorme que tivesse caixa de areia, tivesse planta para criança poder, né, assim, ter contato com a natureza. Mas a minha realidade é de um consultório pequeno e eu tenho que me atentar de que eu não vou ser uma profissional ruim só porque não é o ideal, né? Eu acho que com, às vezes, pouco que a gente tem, mas com aquilo que a gente oferece de experiência para a criança, de estar do lado dela, de estar ali no momento com ela, de poder nomear os sentimentos dela, de trazer a consciência do corpo mais à tona, né, do que ela tá sentindo, já é um trabalho, assim, fantástico. Então, não se cobrem tanto, assim, de algo ideal. Eu sei que é difícil, mas eu acho que essa sexta coisa foi mais uma dica, tá bom? Então eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Eu fui uma dessas pessoas que não queria atender crianças e acabei entrando nesse mundo de uma forma, assim, maravilhosa, né? Entrei de cabeça e hoje eu amo atendimento infantil. Então espero que eu possa trazer outras coisas sobre essa temática depois. Então deixem comentários, deem like no vídeo, se inscrevam, que é super importante para estar acompanhando o canal, né? Sempre receber as notificações. E é isso, um beijo!